tarde, cheguei. Boa tarde, cheguei no LinkedIn, cheguei no Instagram e agora no TikTok. Vamos lá, gente? Ai, gente, hoje eu fui clube do banho do meio-dia e agora estou aqui. Ai, gente, coisa boa tomar um banhozinho assim no meio do dia. Dar uma renovada na energia. Eu que tô numa onda de GovBR. Rafael, bem-vindo no Insta. Gente, eu tô no negócio da regularização, né, do meu CNPJ. Eu tô abrindo o GovBR umas milhões de vezes por dia. Clarissa, bem-vinda, boa tarde. Não aguento mais o GovBR, gente. Que horror acessar esse site. Ai, peraí. Que horror. Milhares, assim, ó, dezenas de vezes por dia eu tenho que fazer a autenticação lá. Deixa eu arrumar meus cílios. Que eu tomei um banho a zap. Mandei cabelo lavado, tudo que tem que lavar, lavou. Vini, bem-vindo. E vamos lá. Vamos seguir na nossa 23ª temporada. Sem burocracia, que aqui é assim, é o mesmo que dá, né? Mas tô quase lá. Na minha WX7 Welcome. Tô quase lá, finalizando essa minha treta aí. Ai, gente, culpa minha. Eu que deixei as coisas enrolarem. E agora já tô quase finalizando. Falta pouco. Eu acho que entre hoje e amanhã já resolvo essa treta. Se tudo der certo, vai dar. Já deu. Vamos lá. O título de hoje, dessa 23ª temporada, é Como Economizar 10 horas por semana usando IA. Eu achei ousado, tá? Talvez até demais. Não tem como eu dizer que as coisas que eu tô falando aqui vão economizar 10 horas por semana de vocês, sabe? Então, assim, concordar com esse título eu não concordo. ChatGPT aqui que largou essa no roteiro. E dá pra economizar tempo, sim. Se são 10 horas por semana, sei lá, daí cada um tem as suas necessidades, né? Os seus processos e que precisam de atenção, que precisam de automação. Então, achei meio esquisito, mas de fato a gente consegue economizar bastante tempo usando inteligência artificial. Deixa eu botar um negócio na boca aqui, gente. Desculpa, eu tô meio bagunçada hoje. Que eu tô com o lábio muito seco ultimamente. Aí eu só vejo quando eu entro na câmera. Que eu vejo que tá assim, se desmanchando. Pronto. Resolvido. Tá. Eu vou dar as dicas e aí vocês vão calculando aí as horas, tá? Mapeie tarefas repetitivas da sua rotina. Cada rotina pode otimizar bem-vindos. Cada rotina tem a sua necessidade, né? Eu vou dizer pra vocês do meu dia a dia o que é repetitivo e que eu preciso fazer. Quase nada, né? Quase nada. Hoje, a função que eu ocupo, que é uma posição executiva em RH, eu não faço parte da operação. Eu tenho aí o privilégio de ter um time maravilhoso, super competente, que é responsável pelas atividades operacionais do nosso dia a dia aqui, de time. Então, pouquíssima coisa eu tenho que é recorrente. O que é recorrente na minha semana? Todo dia de manhã eu tenho reunião com o meu time, que é uma daily, uma reunião diária, e que não tem um formato definido. Às vezes a gente só entra pra bater papo, cada um falar da sua vida, bater papo, contar alguma novidade. Às vezes é só bater papo mesmo, porque como a gente tá no remoto, é difícil a gente construir uma relação, assim, né? Sem o cafezinho, sem a hora do cafezinho ali, o bate-papo, sem sair todo mundo pra almoçar junto. Então a gente não faz isso. Às vezes é só papo, às vezes eu desdobro alguma coisa de estratégia que eu vi numa reunião com a liderança e que meu time precisa saber. Às vezes eu dou uma revisada em algum processo, eles trazem coisas que eles precisam de mim, eles trazem coisas que eu preciso cobrar de alguém, porque daí eu dou o carteiraço da diretora que de fato tem mais peso, né? Então é para isso que serve essa reunião diária.
Toda segunda-feira, de tarde, eu faço uma reunião com o meu gestor também. Isso nunca é a mesma pauta. São sempre pautas, várias pautas soltas. Parece pontas soltas, né? Mas é pautas soltas, que são as coisas que estão acontecendo naquela semana. Então, assim, para aquela semana, ou às vezes eu uso essa reunião para dizer assim, eu tô sem visibilidade de tal coisa, eu tô achando que é isso aqui, eu tô certa, me corrija se eu estiver errada, né? Sei lá, algum andamento de produto que eu preciso saber, alguma decisão sobre reestruturação de uma área, mudança de liderança, alinhamento de vaga, né? Então é esse tipo de coisa que eu converso com ele. Nunca é a mesma pauta, tá? Quarta, que é hoje, quarta tarde, eu tenho uma reunião sobre um projeto específico de desenvolvimento de pessoas que a gente tem aqui, toda quarta, que é um projeto importante, e daí a gente faz essas reuniões pra gente se atualizar toda semana. E aí eu tenho coisas, essas são as semanais, né? E aí eu tenho outras coisas que são pontuais, mas que tem uma certa recorrência. Então, toda segunda-feira até o dia 20 de cada mês, a gente tem, segunda de manhã, o onboarding dos novos funcionários. Toda segunda-feira, né? Normalmente, toda segunda-feira tem gente entrando. Então, toda segunda-feira a gente se reúne para fazer a integração e o onboarding dessas pessoas, né? Sou eu que faço uma parte da integração. Fê, seja bem-vindo no Instagram. É toda segunda. Também na segunda de tarde, eu tenho reunião do Comitê de Segurança da Informação, que eu faço parte aqui. Toda segunda. E uma vez por mês a gente tem reunião de recrutamento e seleção, né? O tema é só recrutamento e seleção. E uma vez por mês a gente tem um outro comitê que eu faço parte, que é um comitê pra gente definir vagas novas, promoções, é um comitê de recursos. É isso, gente. A minha agenda hoje é basicamente essa. E aí o restante da minha agenda é ocupado por temas pontuais. Então hoje eu não tenho, assim, uma recorrência de atividades, além dessas que eu já comentei, que sejam operacionais e que eu possa automatizar. Até porque, deve ter uma coisa ou outra que eu já automatizei. Então, por exemplo, solicitações de vagas, né? Que passam por mim. Automatizado. 100%. Escopo de um cargo novo que passa por mim. Sou eu que faço o escopo dos cargos. Que daí não é só escrever o escopo. Eu tenho que discutir com o gestor. Por que a gente está criando aquele novo cargo? Se não tem um outro cargo que já atenda. Como é que isso vai se encaixar na estrutura? Para quem que vai responder? Qual vai ser o nível de senioridade? Essas discussões também eu sou responsável, né? A gente tem um formulário e aí, pontualmente, quando a gente já temos 81 cargos na nossa estrutura, quando tem um cargo novo, o gestor manda lá e eu recebo e a gente já faz o alinhamento. Então, é tudo muito pontual, sabe? Então é difícil pra mim eu dizer pra vocês como é que isso tem que funcionar. Aí eu vou dizer do meu time e vou pegar um exemplo aqui que é bem operacional, bem maçante, bem chato e que a gente automatizou tudo que a gente pôde. Folha de pagamento. Na nossa folha de pagamento, a gente tem uma série de lançamentos que tem que ser feitos que são mensais. Isa, seja bem-vinda. Mas o que é padrão? Salário e salário, né? Só o salário. Salário é padrão. Todo mês tem que ter o apontamento lá do valor do salário. Felipe, bem-vindo. Isa, bem-vindos no Insta. Então, todo mês tem o salário. Aí, o que muda? O valor que a pessoa vai receber. Se ela tem algum reembolso para receber, processo automatizado. A pessoa faz a solicitação de reembolso. A Ana do meu time faz só a verificação dos comprovantes que a pessoa mandou para ver se é um item que pode ser reembolsado. Isso já é automaticamente lançado na folha. Simples assim. Plano de saúde e odontológico de dependentes. Titular é a empresa que paga, né? Plano de saúde odontológico, a gente tem relatórios que a gente recebe do plano de saúde. E aí bom exemplo, ó. A gente recebe os relatórios e os planos de saúde, principalmente os grandes, né? Eles têm os demonstrativos são muito ruins, gente. Muito ruins, tá? Rogério, seja bem-vindo. Um abraço para as meninas. Os demonstrativos de plano de saúde são muito ruins. Então, a gente precisa extrair
desse relatório, desse demonstrativo que vem em PDF, a gente precisa extrair as informações dos valores dos dependentes e de qual titular que essa pessoa é dependente para a gente poder adicionar esse valor como desconto na folha de pagamento. O que a gente pode fazer? Um agente em que a gente, uma vez por mês, lance os PDFs no agente, dentro do agente, e ele já esteja ajustado com um comando que a gente só diga assim, ó, segue os relatórios do mês, faça a análise. Que análise é essa? Uma tabela em que ele vai colocar o nome de titular, o nome do dependente e o valor a ser descontado. Baixa essa tabela, pode ser em Excel, manda na contabilidade, a contabilidade adiciona na folha. Vocês entenderam o que eu tô falando, gente? Em mapear tarefas repetitivas da rotina? Todo mês a gente tem que fazer isso. Todo santo mês. Outra coisa que todo mês meu time tem que fazer e é um saco. Até vou dar uma ideia para uma das pessoas que está fazendo isso hoje. Todos os benefícios que a gente tem aqui e que a gente oferece para os funcionários e tem custo para a empresa, a gente precisa considerar na nossa estrutura, nos centros de custo, né? O que faz parte do time de ciência de dados, o que é do time de engenharia de software, o que é do time de produto, o que é do time de Martech, né? Que são alguns times que a gente tem aqui. Então, eu posso também criar um agente dentro do ChatGPT. Já expliquei para vocês, inclusive, aonde, né? Vocês vão lá na página inicial, no mais GPTs, e aí lá em cima tem criar. E aí vocês criam de acordo com esses comandos. Então assim, ó, nesse agente, todo mês eu vou te enviar demonstrativos do benefício de farmácia, por exemplo, tá? Não, esse é um bom exemplo. Do benefício de vale alimentação e refeição. E eu preciso que você me dê a distribuição dos custos desse benefício de acordo com o centro de custo que o funcionário faz parte. Para isso, segue também a base de dados que fala o nome do funcionário, o time, a área que ele faz parte e o centro de custo em que ele está alocado. Simples assim. Aí vocês vão baixar o relatório, no nosso caso aqui a gente usa iFood para Vale Alimentação e Refeição. Baixa o PDF do relatório do iFood e baixa a base de dados dos funcionários, que já até a contabilidade mesmo pode mandar. Manda lá e ele já faz a distribuição. Já cria a planilha. Sem estresse, gente. Sem estresse. Aí o que vocês têm que garantir? Que as bases estejam corretas. A do iFood não tem o que fazer, né? Vai estar do jeito que tiver. Mas a base com o nome dos funcionários, a área e o centro de custo, essa tem que estar correta para que o resultado também esteja de acordo. Eu não sei se está vazando meu filho, ele está brincando aqui na sala, tá dele gritar. Vocês estão ouvindo? É isso, tá? Então vocês vão mapear tarefas repetitivas da rotina e automatizar fluxos entre as ferramentas. De qual ferramenta que eu retiro o relatório do iFood, do Vale Alimentação e Refeição, do iFood? De qual ferramenta que eu retiro a base de dados dos funcionários com a área centro de custo do sistema da contabilidade? Jogo tudo isso no agente e tenho a distribuição para o centro de custo, que é o que eu preciso no final das contas. Então, o importante são as bases de dados estarem de acordo, estarem corretas, tá? Deixa eu ver se está funcionando aqui, tá? Beleza, maravilha. Terceira dica, crie templates inteligentes reutilizáveis. Eu vou até pedir pro chat me dar um exemplo dos templates, tá? Deixa eu achar aqui. Meu Deus do céu, esse mês eu fiz muita coisa aqui. Também essa temporada começou há tanto tempo atrás. Deixa eu achar, gente, que eu tô com a ring light bem na frente do... Eu tô com a ring light bem na frente da tela. Peraí. Carol, bem-vinda no Insta.
Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Um template inteligente não é um texto pronto, mas um prompt estruturado que reaproveita contexto, faz perguntas e entrega sempre um resultado consistente. Um exemplo, ele já trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Deixa eu arrumar aqui, que daí eu consigo continuar lendo e vendo vocês. Em vez de abrir o chat GPT e escrever toda semana, me ajude a escrever um feedback para um colaborador, você pode criar um template permanente. Então, qual é o comando? Você é um gestor experiente em desenvolvimento de pessoas. Quero elaborar um feedback baseado em evidências, informações, nome, cargo, período avaliado, e aí tem uma série de critérios aqui que vão receber avaliação para ser composto o feedback. Principais entregas, pontos fortes observados, situações em que superou expectativas, pontos de melhoria, exemplos concretos, impacto dessas situações para o time, plano de desenvolvimento desejado. E aí que vem, tá? Isso aqui é o que vocês vão ter que escrever, tá? Vocês vão ter que alimentar a inteligência artificial. E aí vocês vão colocar do jeitinho de vocês, sem muita escrita, sem muito padrão. Gilberto, seja bem-vindo. Esses aqui são os que vocês vão preencher. E aí vocês pedem para ele assim, ó, escreva um resumo executivo em 3 linhas, um reconhecimento, pode ser um parágrafo, feedback construtivo, 3, 4 parágrafos, próximos passos em tópicos para clarear a cabeça da pessoa, sugestão de metas para o próximo ciclo. Qual é o tom de voz? Impacto, direto e profissional. Depois, ele falou assim, ó, depois basta preencher os campos. Exemplo, nome João, cargo analista de dados, principais entregas. Automatizou 12 dashboards, reduziu em 40% o tempo de atualização. Ponto de melhoria, comunicação com stakeholders. É o cara que faz, mas não quer falar com ninguém. Exemplo, 2 entregas atrasaram porque não sinalizou riscos. Tem muita gente que tem essa falha aí, né? A pessoa tá com algum problema, sabe que tem algum problema e não fala com ninguém, não levanta a mão para pedir ajuda, sabe? Qual é o plano? Melhorar a comunicação e a previsibilidade. Eu diria até a visibilidade das outras áreas que também fazem parte daquela entrega. Em menos de 1 minuto, você recebe um feedback muito mais consistente. Vou botar o template para vocês nos stories, tá? Vou colocar para vocês e vou colocar para o pessoal do LinkedIn nos comentários do evento. Tô entrando lá para colocar. Não sei se deu certo o LinkedIn hoje. Não tá aparecendo para mim quem é que tá no evento. Tá esquisito. Quem tiver no LinkedIn, não vejo vocês, tá, gente? E hoje eu não vejo mesmo, não tô vendo ninguém. Não sei se não tem ninguém, pode acontecer. Se vocês estiverem aí, eu também tô no Instagram, tá? Mariana.guide. Ó, tô colocando lá no... Tô colocando lá no LinkedIn. E aí eu vou dar um printzinho pra vocês do chat e vou botar nos meus stories esse template, tá? É isso, gente. Eu tenho um template aqui que eu uso muito. Alain, bem-vindo. Carolzinha, que bom te ver aqui. Carlos, Roberto, seja bem-vindo. Eu tenho um template que eu uso muito, que é pra fazer os job descriptions, tá? Daí eles ficam todos exatamente iguais. Iguaizinhos. Agora eu vi o pessoal do LinkedIn. Sejam bem-vindos, pessoal. Tô no Instagram também, tá? Pessoal do TikTok também. Tô no Instagram, mariana.guide. Will, seja bem-vindo. Job descriptions, tá? Aí, como que é o meu template de job descriptions? Deixa eu pegar aqui pra falar pra vocês. Deixa eu achar. Faz tempo que eu não uso. Job descriptions. JDs. Aqui, ó. Eu já fiz ele com cada seção do job description. Nosso job description aqui da Uncover, ele é padrão para todos os cargos, para todas as áreas. Então tem o nome do cargo em português, o nome do cargo em inglês, a atividade principal, que é uma frasezinha que a pessoa consegue descrever exatamente o que ela faz, as 8 responsabilidades técnicas da função dela, requisitos, que daí aqueles pré-requisitos da vaga, indicadores do cargo,
competências comportamentais, e daí olha como é que é, por exemplo, competências comportamentais. Quais são as 5 principais competências comportamentais do cargo com a descrição sem negrito? Por que eu botei sem negrito? Porque o ChatGPT sempre me dava com negrito. Quando eu ia copiar e colar no documento, ficava ruim. Eu já tentei fazer o documento direto no ChatGPT, ficou muito fora do padrão aqui do nosso identidade visual. Tipo assim, me dava mais trabalho reconfigurar do que simplesmente copiar e colar no template que eu já tenho dentro com a folha timbrada e tudo mais, né? Porque a gente usa ainda documento e depois distribui isso entre outros sistemas. Sem negrito. Insira na mesma linha o título e a descrição, com 2 pontos depois do título. Como é que fica? Fica assim, comunicação interpessoal. Sei lá, eu acho que nem existe essa competência comportamental aqui, tá? Mas poderia ser. Comunicação interpessoal, sem negrito, sem nada, 2 pontos e na mesma linha já a descrição. Então, porque isso ocupa uma célula única no template. Então, por isso que eu já configurei dessa forma o comando. Aí a próxima, escreva 2 perguntas para cada competência comportamental para avaliar essas competências em processos seletivos, sem escrever pergunta na frente nem usar aspas. Por que eu botei sem escrever? Porque ele já fez isso. Então, tudo que eu vou vendo que ele vai fazendo que não está de acordo com o padrão que eu quero, eu já vou dizendo para ele mudar, para ele melhorar, para ele tirar, para ele adicionar, para ele ajustar, sabe? Que daí fica exatamente no padrão, formatação, configuração do jeito que eu quero. Então, eu tenho numa coluna as competências comportamentais, na segunda as perguntas que são usadas para o processo seletivo, na terceira o que vai? Me indique para cada uma das competências comportamentais 2 afirmativas que podem ser usadas para avaliar o fit cultural dos funcionários de uma empresa, para serem avaliados numa escala de 1 a 5, sendo 1 nunca mostram evidências desse comportamento, 5 sempre mostram, incentivam outras pessoas a agirem assim, sem escrever afirmativa nem usar aspas, coloque ponto final em cada afirmativa. Até a formatação, o jeito que eu quero, sempre sai igual. Entenderam, gente? Sempre sai igualzinho. Gente, isso aqui é vida, tá? Isso aqui é vida, porque eu levo, ainda mais quando eu tenho referências. Porque daí o que eu faço? O gestor pediu um cargo novo. Aí eu marquei uma reunião de alinhamento e identifiquei que realmente precisa criar um cargo novo. Ele já me falou o que ele quer. Eu posso pegar o registro da chamada do Fireflies, do Gemini, né, da inteligência artificial que estiver transcrevendo a chamada, ou eu faço anotações. Eu gosto de eu mesma fazer as anotações do meu jeito. E aí eu pego e jogo lá e falo assim, ó, me ajude a criar o job description para esse cargo aqui, com essas referências. Ou às vezes assim, ó, eu não sei exatamente qual é o nome que eu vou chamar aquele cargo. Eu falo, ó, eu preciso criar um cargo de um profissional que vai fazer isso aqui. Qual o nome que você me sugere para esse cargo? Qual a nomenclatura desse cargo? E aí ele me fala em português, e eu já peço em inglês, porque o pessoal gosta de usar no LinkedIn o cargo em inglês, né? Então eu já peço para ele me dar o cargo em inglês e tá no job description também. Então eu vou falando tudo que eu quero que ele faça, do jeito que eu quero que ele escreva, e aí fica excelente. Então esses são os templates inteligentes reutilizáveis. Gente, tudo que vocês têm que fazer mais de 2, 3, 4 vezes, automatizem. Automatizem para vocês não passarem perrengue. Como eu tô muito acadêmica, porque eu tô fazendo meu TCC da pós-graduação, que eu tô fazendo na USP, tô terminando já, eu tenho recebido muita coisa no meu algoritmo do Instagram sobre produção acadêmica, né? E aí teve um meme que apareceu esses dias no meu feed que dizia assim, ó, um jovem reclamando que não tem como escrever 10 páginas sobre um tema, não sei o que lá. E aí alguém falando assim, no meu tempo, sem inteligência artificial, eu conseguia enrolar por 10 páginas sobre qualquer tema. Vocês entenderam? Às vezes não precisa. E a gente tinha realmente que criar sem inteligência artificial, escrever, tal, Magalhães, bem-vinda. Ai, gente, ainda bem que mudou. Porque isso não é processo de aprendizagem, né? Ninguém aprende desse jeito. Eu, pelo menos, nunca aprendi dessa forma. Né? Nunca funcionou pra mim. E para processos de dia a dia, é a mesma coisa. Tu não vai ser bem avaliado
eu não usei inteligência artificial, então eu vou ser mais reconhecido e valorizado por isso. Não. A inteligência artificial provavelmente vai encontrar coisas no teu trabalho que tu não tá enxergando. E que ela vai te ajudar a fazer melhor. Não que ela vá fazer melhor do que tu, mas ela vai te ajudar a fazer melhor. Textos melhores escritos, uma comunicação mais clara, prate, welcome, sabe? É isso, gente. É para isso que vocês têm que usar. Se vocês vão economizar 10 horas por semana fazendo isso, eu não sei. Eu não sei se eu economizo tanto tempo assim, sendo honesta, tá? Não consigo, nunca cheguei a medir assim, nem vou fazer isso porque não faz sentido para mim. Não faz diferença nenhuma. O que eu quero é não me entediar fazendo essas coisas, sabe? Acho que a gente tem que trabalhar para o nosso trabalho não ser entediante, maçante, repetitivo, que o cérebro desliga e eu só tô reproduzindo o mesmo trabalho sempre, o mesmo processo sempre. É isso que eu quero. Esse é meu objetivo de vida, profissional, pelo menos, né? Então é isso, gente. Mapeiem tarefas repetitivas, automatizem fluxos e criem templates inteligentes reutilizáveis. Foi praticamente um benchmarking hoje, nem foi live, tá? Foi tipo, eu mostrei pra vocês o que eu tô fazendo e eu acho que pode ter surgido alguma ideia aí do que vocês também podem aplicar na rotina de vocês. Nos vemos amanhã, novamente, no mesmo bate-horário, bate-local, para falar sobre ferramentas de inteligência artificial que realmente valem a pena. Vamos falar sobre Slack, vamos falar sobre integração de diferentes inteligências artificiais e eu vou tentar fazer um combão, um resumão de todas as ferramentas que a gente viu na temporada. Quem sabe até eu faço um carrosselzinho. Acho que pode ser bom. Com os casos de uso, para o que vocês podem usar cada ferramenta. Acho que dá pra gente fazer alguma coisa assim. O que vocês acham? Acho que pode funcionar, né? Fechou? Falei já, como sempre foi um grande prazer estar com vocês. Se eu não tinha falado, agora tá falado. E a gente se vê amanhã. Muito obrigada pro pessoal do LinkedIn. Muito obrigada pro pessoal do TikTok. E valeu, pessoal do Instagram. Vejo vocês amanhã, gente. Obrigada.